Pessoal, tudo bom? Aqui é Rafael Begosso e hoje a gente vai dar uma olhadinha numa peça que eu escrevi recentemente. Ela é híbrida, então tem sintetizador e orquestra, num clima meio Dark Hero. Vamos dar uma ouvida primeiro e depois a gente conversa sobre ela. Bom, então como vocês puderam ver, essa é uma peça que faz uso de, além de elementos orquestrais, de loops e sintetizadores, né? E exatamente foi um loop que me inspirou para começar essa peça, né? E isso é uma dica que eu dou para quem está começando aí. Em vez de esperar às vezes dias e dias até bater uma inspiração, até ter uma ideia, pega algum material que já existe, um loop simples, né? Isso pode ser, você pode incorporar na sua composição ou pode servir de ponto de partida, de ponto de inspiração. E não é porque tem um loop que a música não é sua, ou não é porque, enfim, você usou um material que não é seu, que ela não é original, né? É óbvio, se você colocar só o loop lá e chamar de música, não vai funcionar, né? Vamos dar uma ouvidinha nesse loop inicial que deu origem à peça. Então, como vocês ouviram, ele já tem essa característica meio híbrida, meio sintetizada, meio manipulada, né? Não é um loop de percussão ou de bateria simples, né? E aí o que eu fiz? Eu reforcei esse loop com a minha percussão. Aqui é a percussão tradicional orquestral, tá? Tem o bumbo, tem surdo, que não é tão tradicional assim, mas em tipo de música épica ele é bastante usado. Tem a caixa, tem o shaker e tem os pratos. Então vamos ouvir a percussão com o loop nesse início.
certo? Então isso marca bem a característica da peça que vocês acabaram de ouvir. O próximo passo foi bolar algumas coisas de sintetizador, né? E aí aqui a gente tem 4 tipos de sintetizadores, os 2 últimos só entram na parte final da música, né? Uma coisa importante de sintetizador, e que às vezes compositores mais tradicionais ficam um pouco perdidos, é que tem que tratar eles como se fosse os instrumentos da orquestra. Tem os agudos, os médios e os graves, né? Tem os percussivos e tem os melódicos. E de acordo com o que você quer da sua peça ou daquele momento da sua peça, você usa essas características para a composição, tá? Então vamos ouvir os 2 sintetizadores que entram aqui no começo da peça. Beleza. Então aqui no começo, como vocês viram, tem além do próprio som do sintetizador, uma manipulação com modulation que está mapeado para o filtro do sintetizador. Tá? Isso é uma coisa interessante para fazer também, porque como ele é um som bastante repetitivo, se você cria essa pequena variação de filtro, isso é um filtro que corta frequências, né, ou adiciona frequências. Aí você começa a dar um pouco mais de interesse para ele, tá? E aqui no início tem basicamente Ré menor, depois indo para Dó menor, tá? Além dessa parte de sintetizadores aqui, da percussão dos sintetizadores e do loop aqui no início, a gente tem metais graves fazendo exatamente essas notas pedais, né? Notem de novo o uso da dinâmica, né, que aqui é representado pela curva de modulação. E metais e sopros, em geral, eles têm um ataque mais proeminente e uma sustentação do som um pouco menor. Então é sempre interessante vocês programarem dessa forma aqui, com um ataque maior e depois decresce, né? Isso independente da dinâmica que você quer dar, é óbvio. Se você quiser mais fraco, você vai ter que trabalhar com as regiões inferiores aqui do seu controller. Se você quiser mais forte, com as regiões superiores. Mas isso é a forma com que o instrumento funciona, com que os instrumentistas tocam o instrumento, tá? Bom, para finalizar essa intro, isso aqui é uma introdução, até aqui onde está a introdução, né? A gente tem cordas agudas fazendo uma pequena dissonância aqui. Vamos ver como isso funciona. Bom, os últimos elementos aqui da introdução é uma pasta aqui que eu chamei de Sound Design, e sem entrar muito nos meandros do que é, de como fazer e tal, a gente usa aqui porque é uma coisa muito complicada e tem gente seríssima fazendo e tem vários vídeos no YouTube também a respeito, você pode aprender bastante, tá? Mas eu uso aqui um som do tipo riser, que é um som de transição, geralmente ele tem uma grande amplitude, né? Vamos ouvir como é que ele funciona.
Aí eu uso um som tipo que a gente pode chamar de mega horns, né? Porque é um tchan, não tem palavra melhor para descrever isso, né? E eu afinei ele aqui para si bemol, para ser mais interessante na nossa peça. Vamos ver como é que ele funciona. E o último elemento é um boom, que é um som grave que marca geralmente acentos, né? Vamos ouvir o boom. Apesar de terem bibliotecas que têm esses sons como instrumento, o jeito mais prático de usar é como arquivo Wave. Assim. Então, as melhores bibliotecas que eu posso indicar são essas que são abertas e tem os arquivos aí para a gente manipular um pouco melhor dentro da nossa DAW, que é no caso que eu estou usando o Logic, né? E por que isso? Porque assim você alinha direitinho onde você quer que caia as coisas, né? No instrumento ele vai estar mapeado para uma tecla do teclado e você fica meio adivinhando onde que termina, onde que começa, então é mais complicado de usar. Bom, antes da apresentação do tema, a gente tem alguns compassos aqui, como se fosse ligando a introdução com a apresentação do tema, tá? A gente começa a introduzir elementos e estabelecer o clima que a gente quer, tá? Os dois elementos principais dessa parte são os acordes de metais, né? Eles soam assim. Esse é um tipo de progressão, se é que se pode chamar de progressão, que é muito usada em música de filme, né? Que é quando você pega um acorde menor, aqui no caso é Ré menor. Deixa eu ver se está funcionando o meu teclado. Isso. Quando você pega o Ré menor e você... Ré menor então tem Ré, Fá natural e Lá, né? Deixa eu fazer mais agudo aqui. E você eleva o Lá para um Si bemol. Na verdade isso aqui vai acabar soando um Si bemol maior, né? Mas a dubiedade é que vai ficar parecendo um acorde de sexta aumentada, de quinta aumentada, desculpa, né? Porque você elevou em meio tom a quinta, tá? Para complementar esse som de esses acordes de metais, tem uma figura de cordas aqui em spiccato, tá? Padrão bem simples também para enriquecer o ritmo aqui e também desenhando esses acordes que eu falei para vocês. Então vamos ouvir como é que ficam as cordas aqui. E o legal é que a gente pode manipular bastante, no caso dessa biblioteca aqui, os sons de nota curta, no caso o spiccato, né? Desculpa. Eles estão mapeados para velocity mesmo, né? Então a gente consegue uma boa expressividade e acentos, né? Então esse é o ritmo que eu propus nessa parte. Vamos ouvir de novo. Bom, aí na apresentação do tema, eu proponho uma sequência de acordes aqui que está principalmente nos metais, né? Vamos ouvir essa sequência de acordes. Isso é uma sequência de acordes que aproveita um pouco do material que vem anterior, né? Os dois primeiros são aquele Ré menor indo para o Si bemol maior, né? Com só o movimento do Lá para o Si bemol. Depois eu introduzo um Fá menor.
que vai para um Mi bemol maior. Tá? Vamos ouvir ela mais uma vez aqui nos metais. Notem mais uma vez o uso da roda de modulação, propondo a dinâmica, como são instrumentos de sopro com ataques mais proeminentes, né? E aí a gente tem, por cima disso, uma melodia de trompas, tá? A melodia ela desenha bem também as notas dos acordes, não tem introdução de nada muito inesperado. Vamos ouvir essa melodia de trompas aqui. Então agora a melodia junto com os acordes. Vamos ouvir aqui. Certo? E aí aqui, para dar um pouco mais de movimento e interesse, as cordas desenham os mesmos acordes. E tem a introdução das cordas agudas também, né? O loop continua, tem a inserção de um loop novo. Vamos ouvir esse loop novo aqui. Os sintetizadores continuam fazendo o mesmo arpejo que estavam, mas agora delineando as notas desses acordes, né? Vamos ouvir como é que fica a parte dos sintetizadores aqui. E também continuam os elementos de sound design para marcar o início do tema, né? Só que aqui sem o riser, que eu achei um pouco agressivo demais e não precisava dessa transição, porque, como eu disse, tem aproveitamento de material anterior, né? Então só o Mega Horns, o Blaster e o Boom. E aí tem a segunda parte do tema, né? Essa é a primeira apresentação do tema e aí tem a segunda parte. Vamos ouvir a melodia da segunda parte com os acordes de metais. Certo? Então essa é a melodia que vai comandar o restante da peça aqui também, né? Tanto na primeira quanto na segunda parte. Bom, então aqui na segunda apresentação da melodia, como vocês podem ver, acontecem muitas coisas diferentes que ainda não tinham acontecido, tá? Acontecem várias dobras de melodias, principalmente nas cordas agudas, nos metais e nas madeiras, tá? E a inserção de contrapontos de melodias. Então, a base de acordes continua a mesma e quem segura são os metais e as cordas em espiccato, né? Vamos ouvir agora
da parte de orquestra, tudo que acontece em termos de melodia e contraponto nessa parte, tá? Bom, então tem essa melodia dos trompetes dobrada com madeiras. A melodia principal de trompas está dobrada nas cordas agudas, apesar de que tem uma chamadinha aqui diferente. E essa chamadinha e a melodia também está dobrada em outra parte de madeiras. E tem um segundo contraponto bem interessante aqui, que são os violinos 2 fazendo, dobrando com trombone, desculpa, tá? Isso aqui, além de reforçar bastante, por mais que a gente não ouça as madeiras, né, a gente acaba sentindo o reforço, né? A gente ouve bastante metais e cordas, né? Porque eles ou têm maior quantidade de instrumentos ou têm maior potência do que os outros instrumentos. Aí uma outra coisa que acontece aqui também nessa última parte o ritmo da percussão fica um pouco mais agitado. Então vamos ouvir a percussão dessa última parte. Principalmente na questão dos surdos, né? Dá para perceber bem que fica mais agitado. Na parte de sintetizadores, a gente tem a introdução de 2 sintetizadores novos, tá? Eles estão basicamente dobrando o baixo e a melodia. Vamos ouvir como é que eles soam. Vocês puderam ver, também tem movimento dos filtros aqui, tá? Para dar mais interesse. Outros elementos dessa outra apresentação do tema. Tem um coro em M, dobrando a melodia, e o piano também dobrando a melodia. Vamos ouvir como é que isso funciona. Então, de novo, não são elementos que se destacam muito em meio a tudo mais que está acontecendo aqui nesse momento da peça, mas eles são sentidos. E o legal é que eu aproveito esses elementos aqui na nossa coda, no nosso final, que eu vou falar daqui a pouco. Tá? Então é uma forma de não deixar tão brusca a diferença entre as seções da peça. Temos elementos também de sound design, os mesmos que a gente viu antes, tá? O mega horns e o boom, e entra o riser só para fazer a transição para a coda, tá? De resto são elementos que a gente já conhecia. E a última coisa para ajudar no ritmo da bateria, para ajudar no ritmo da percussão, eu introduzi uma bateria aqui,
tá? Então ela está fazendo um ritmo bem simples, mas está marcando principalmente as cabeças de tempo. Vamos ouvir aqui a bateria desse trecho. Bom, em termos de tecnologia musical, de bibliotecas de sample e tal, assim como a minha última peça, essa é uma peça de recursos modestos. Aqui, se a gente olha a contagem do que está sendo usado de RAM do Kontakt, isso sem fazer o recurso do Purge lá, que ainda diminui bastante essa contagem, a gente tem 2,75 GB sendo usado e mais algumas coisas que não são do Kontakt. Então, no final, deve dar uns 3, 4 GB. Uma peça que rodaria, acho que tranquilamente, até num laptop, né? Em termos de bibliotecas, a gente tem aqui Cineperk fazendo as percussões das Cinesamples, Albion One com as madeiras. Os metais todos são da biblioteca que vem junto com o Complete 11, que é aquela Symphony Essentials, não é nem a Symphony, a versão mais completa deles, né? Cordas também, uma parte das cordas é do próprio Complete 11, que vem no Symphony Essentials, só que eu estou usando aqui algumas coisas também do Metropolis Arc One, que é uma biblioteca muito legal da Orchestral Tools, né? Os loops são da AGEO, que é uma empresa bem conhecida também. Sintetizadores todos de dentro do Logic mesmo, tá? Vários parâmetros foram modificados aí para ter o som que eu queria para a peça, mas são sintetizadores que já vêm com o próprio Logic. O coro é Olympus Elements. O piano também da Native Instruments, o Grandeur. A bateria é do próprio Logic, tá? Eu só modifiquei os parâmetros do ritmo lá na função drummer que eles têm. E o sound design vem da biblioteca Project Alpha, tá? Então, assim, poucas bibliotecas, várias coisas que vêm já junto com o Logic ou junto com o Complete para simplificar, tá? Em termos de mixagem, não tem muita coisa acontecendo também. Só uns cortes de equalização em alguns momentos, tá? O que tem algum processamento é a própria bateria do Logic, né? Que depois eu coloquei um 1176 aqui para deixá-la bem presente e bem comprimida. Eu queria esse som comprimido, só que depois, como estava sobrando muito, muito agudo, eu acabei colocando um de-esser na bateria para atenuar um pouco dos agudos. Em termos de masterização, eu estou com aquele meu canal tradicional de masterização, né? Aliás, ela está masterizada diferente para esse vídeo do que para os meus canais de mídia social. Então, se vocês quiserem ouvir a versão do produto final mesmo, por favor, vão lá no SoundCloud, tá? Mas basicamente tem um gain para eu não precisar ficar fazendo gain stage nos diversos instrumentos aqui, não estourar os meus outros processamentos. Uma equalização também cortando grave, cortando um pouco de médio grave. Um pouquinho de reverb, só para dar uma cola geral. O Virtual Mix Rack no Neve, que eu adoro o som desse processador. O Virtual Bus Rack, com os 3 compressores ligados para coloração, só que só o SSL fazendo a compressão mesmo. Compressão bem leve, bem pequena. Um pouco de revival para dar um pouquinho de agudo, um pouquinho de grave a mais e uma coloração maior para a peça. E para terminar, um limiter, tá?
Então é isso, pessoal. Essa foi uma breve visão aí de como eu compus essa música. Procurei deixar o vídeo um pouco mais curto, então tem algumas coisas que não foram extremamente explicadas. Mas se vocês tiverem dúvidas, comentários, quiserem trocar ideias, vamos usar aí o comentário do YouTube. Vocês podem entrar no meu site, lá também tem o meu e-mail. Qualquer coisa, mandem mensagem para mim, tá bom? Obrigado, tchau, tchau.